Hi galera, tudo bom com vocês? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal e eu sou uma iniciante, né? Eu sou uma artista iniciante e eu pensei que eu pudesse ajudar outras pessoas assim como eu, que são iniciantes também, né? E aí eu trouxe pro vídeo de hoje um tutorial de como pintar uma melancia. Eu gosto muito de pintar frutas porque eu acho que é muito mais simples do que você pintar uma pessoa, porque quando você vai fazer um retrato, você precisa entender um pouco mais sobre colorimetria, sobre subtom, sobre tom de visão, o que você está vendo ali nitidamente, as cores que você não está vendo nitidamente, e isso pode no começo atrapalhar muito, inclusive me atrapalhou muito, porque eu sou uma pessoa meio afobada, e aí eu tentei começar a pintar por retratos e não deu muito certo. Então eu decidi, né, que eu iria mostrar pra vocês como eu faço, porque eu acho que pintar frutas é muito mais simples, porque elas têm cores muito mais sólidas, elas têm cores muito vibrantes, então fica muito mais fácil pra gente poder entender o que cada cor é, como a gente vai colocar cada coisa e como é difícil no começo, pra quem tá começando como eu. Já tem mais ou menos aí um ano que eu pinto com aquarela, mas eu também pinto com outras mídias, tipo giz pastel, que tem até aqui. Esse aqui do Van Gogh também é giz pastel. E eu queria fazer de uma forma que ficasse simples e que eu mostrasse como eu, uma iniciante, faço. Porque às vezes a gente vê vídeos de outras pessoas aí na internet que já são profissionais, que já trabalham com isso há muito tempo, e a gente às vezes não consegue fazer da maneira como que eles fazem, porque pra eles é muito mais simples do que pra gente, porque a gente ainda tá começando. Então eu vim pintar uma melancia igual a essa. Não é essa aqui, porque essa aqui eu pintei bem no comecinho, quando eu comecei a pintar com aquarela. E eu também queria dizer pra vocês que eu não quero que vocês se sintam limitados pelo material, porque eu pinto com aquarela um pouco mais profissional, mas porque eu senti necessidade de comprar uma aquarela mais profissional depois que eu já tinha usado uma menos profissional. Por exemplo, essa daqui eu fiz com essa aquarela aqui. Essa aquarela aqui me custou acho que R$23. Então assim, é muito barato. E eu realmente usei, galera. Ó, ela tá até suja aqui de tinta. É uma aquarela boa pra gente aprender. Com ela que eu comecei. Mas eu senti necessidade de comprar uma aquarela mais profissional. E com o tempo, você vai sentir também a necessidade de ter um material mais profissional. Mas isso aí é com o tempo. E aí você já vai ter ali mais noção. Você vai poder, né, pensar se você quer realmente, se você pode investir uma aquarela mais profissional. Ah, não posso investir no estojo. Então começa de pouquinho em pouquinho. Vai lá, compra um tom, depois vai lá, compra outro tom. Você pode comprar pastilha mesmo, pode comprar bisnaga, que eu acho que sai mais vantagem, né? Tá? É isso. Fiquem aí com o vídeo. Eu vou começar pela referência, que é essa referência aí de melancia. É a mesma que daquele outro desenho lá que eu mostrei pra vocês. E eu vou fazer o rascunho, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o rascunho. A gente vai fazer primeiro um triângulo comprido na vertical, vai botar a bordinha ali da casca da melancia e vai fazer os buraquinhos que ela tem, né, das sementes e tal, e os espaços que não tem semente. Aí eu percebi que eu ia ter que apagar, porque eu gosto de botar uma fita em volta para poder demarcar a lateral da folha, né? E aí eu precisaria apagar para poder fazer certinho ali, para poder caber. E aí do outro lado a mesma coisa, fazer um triângulo, um retângulo na lateral e a parte de baixo um pouquinho mais arredondada, que no caso seria a casca da melancia. Aí fica parecendo uma fatia de pizza, né? E a mesma coisa, a parte de baixo e as sementinhas da melancia. É um desenho bem simples, bem fácil. Também foi por isso que eu escolhi, porque era uma coisa fácil. E aí, como eu falei pra vocês, vou desenhar deixando um espaço, né, embaixo, pra botar, né, a fita pra poder fazer a borda. Eu terminei de desenhar outra melancia, né, coloquei a fita, como vocês podem ver, é uma fita crepe normal. Ela só é azul mesmo, mas eu comprei na farmácia, acho que foi uns 5, 6 reais. E pra essa pintura, né, eu vou usar a aquarela, claro, vou usar água
E vou usar esse pincel aí, que é um pincel do tipo amarradinho de pelo sintético, mas você também pode usar um como esse aí, que é da Ceramic, número 8. Eu vou usar o magenta, o amarelo e o verde. Pode ser o ocre também, mas eu gosto de botar esse amarelo mais forte, né? Vou tirar um pouco a marcação aí das linhas e vou começar pelo verde. Esse verde, eu acho ele um tom muito azulado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar com um pouco de amarelo para deixar ele um verde mais amarelado assim, né? E eu vou começar pela borda da melancia. A aquarela, a gente sempre começa pelos tons mais claros e a gente vai escurecendo conforme vai passando o tempo. Por quê? É muito difícil você começar, né? Você não vai conseguir começar do escuro e ir pro claro. Você precisa começar do claro e ir pro escuro. E aí eu vou fazer isso dos dois lados. E eu estou usando uma quantidade pouca de água. Eu não gosto muito de trabalhar molhado sobre molhado, porque eu ainda não tenho muito controle sobre o que eu tô fazendo, né? E aí, o que a gente vai fazendo? Eu vou escurecendo essa parte, conforme eu falei. A gente começa do mais claro e vai pro mais escuro. Aí eu fui medindo ali, né, o verde, o tom de verde que eu queria, e eu peguei esse verde bem mais forte. E com um pouco menos de água, bem menos de água, na verdade. E nesse momento, né, a inteligência rara deixou cair água no desenho, mas não tem problema porque é aquarela. Então seca. E aí, como vocês viram aí, secou. Aí eu voltei só reaplicando a tinta que já tinha saído, né? Mas vocês tomem muito cuidado, por favor, pra vocês não fazerem a cagada que eu fiz, porque eu sou meio lerda às vezes, entendeu? E meio estabanada também. E aí é isso, a gente vai escurecendo sempre com pouca água. Nunca coloque muita água, porque você não vai conseguir controlar a quantidade de água. E aí vai ficar um borrão, vai ficar feio, depois você vai vir aqui nos comentários reclamar que ficou feio, entendeu? Então, por gentileza, construam camadas. Não tenham medo de construir camadas com pouca água, porque se você construir camada com muita água, mesmo seu papel sendo 300 gramas, ele vai se lascar. Inclusive, eu não falei isso. Esse é um papel da Canson de 300 gramas. E aí você pode estar se perguntando, como é que você vai fazer o tom de vermelho se você só vai usar magenta? Então, o vermelho, ele não é uma cor primária. O magenta é uma cor primária. Então, o que eu vou fazer para fazer o vermelho? Eu vou misturar magenta com amarelo para poder fazer o vermelho. Só que nesse caso aí, eu fui besta e eu botei pouco amarelo, ficou rosa ainda, entendeu? Então, aí eu percebi que eu tinha feito merda e aí eu botei mais amarelo, né? Aí eu testei. É sempre bom você ter um papelzinho aí do lado para você poder testar o tom da tinta. Por quê? Porque às vezes a gente faz um tom errado e na paleta a gente não consegue ver esse tom direito. A gente só vai ver no papel mesmo. Então, testem em outro papel para não ficar feio o seu desenho, entendeu? Para você poder fazer direitinho. E eu sempre vou trabalhando aí com pouca água, tá vendo? Eu nunca boto muita água, porque se eu botar muita água, vai dar merda. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que na aquarela a gente começa do mais claro pro mais escuro? Eu vou fazendo partes e vou deixando partes sem tinta. Por quê? A melancia, se vocês perceberem, ela tem uns pontos meio brancos. E eu não vou conseguir fazer esse ponto meio branco com aquarela, só com a guache. Só que eu não quero usar guache para poder deixar os lugares muito, né, grandes, aí, espaços muito grandes com guache. Então, o que eu faço? Eu venho com o meu pincel limpo de água e eu passo por cima fazendo um caminho para poder tirar um pouco dessa tinta. E aí, nesse caso, eu usei o secador porque eu tava com pressa, eu precisava que secasse mais rápido. E aí vocês podem perceber que conforme eu quero que fique mais escuro, o que eu faço? Ao invés de eu fazer um tom mais escuro, eu coloco menos água. Quanto mais água, mais claro. Quanto menos água, mais escuro. E aí eu vou fazendo isso, eu vou deixando espaços sem tinta, né, só com a parte da tinta mais clara, para dar essa impressão de que a melancia tem partes mais claras e partes mais escuras, né? Porque ela realmente tem partes mais claras e partes mais escuras. E aí o que você vai fazer? Você vai botar pouca água, bastante tinta, e aí você vai fazendo esses caminhos. Você não vai pintar tudo de uma vez. Você vai delimitar ali quais vão ser as partes mais claras e quais vão ser as partes mais escuras de acordo com a sua referência. A aquarela é assim, muito boa, mas você tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver cuidado, pode acontecer aí de não ficar muito bonito, né? E no começo é normal, não se cobre,
porque às vezes a gente se cobra demais e aí a gente acha que a gente tem que fazer tudo perfeito sempre. E não é a realidade, a gente não precisa fazer tudo perfeito sempre. Na verdade, no começo a gente não faz quase nada perfeito sempre, né? E aí do outro lado, na outra melancia, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Eu quero que vocês se atentem sempre por a parte da diagonal ali da melancia, da largura dela, ela tem uma parte mais clara, porque senão vai ficar parecendo que é tudo a mesma coisa, e não é. Vocês podem perceber que na parte de cima, na parte da casca ali, tem uma parte mais reta, né, e tem uma parte mais oval, que é a lateral da melancia. Então, vocês precisam se atentar a isso também, ao jogo de luz e sombra. No começo vai ser meio difícil de você conseguir perceber onde tem muita luz e onde tem pouca luz, mas conforme você for treinando, porque esse negócio de que o treino leva à perfeição, é realmente, a gente precisa treinar pra gente poder fazer as coisas o mais certinhas possíveis. Não estou falando que vai ficar perfeito nunca vai ser, né, mas vai ficar meio agradável. E de novo, não se cobrem demais. No começo é normal, você não é detentor de toda a sabedoria do mundo, você não sabe de tudo, entendeu? Então, não se cobre demais. E aí vocês podem perceber que conforme vai passando, eu vou deixando mais escuro. Como eu estou fazendo isso? Com pouca água. Nessa parte aí, inclusive, eu usei pouquíssima água. Eu usei muito mais tinta do que água. Porque eu queria que realmente escurecesse a melancia. Eu queria que ficasse partes mais claras e partes mais escuras, para poder dar realmente esse sentido aí de luz e sombra que tem. E como sempre, não se esqueçam, pouca água. Não coloque muita água no começo, porque você vai se embananar e vai, entendeu? Não vai dar bom. E aí eu vou fazer o último tom que eu vou usar, que vai ser um tom bem escuro, porque eu queria escurecer bem algumas partes aí que eu estava sentindo que estava muito claro. E aí eu fiz esse último tom aí, que é o tom mais escuro, e aí eu vou escurecendo regiões que eu acho importante. A parte ali em volta das sementes, né, que vai ter as sementes ali, a parte em volta das sementes, a parte ali do furo, né, da melancia, que não tem semente, porque não sei se você já percebeu, mas algumas partes da melancia não tem semente, tem um buraco ali, mas não tem a semente. E eu vou fazer as sementes. Muita gente não gosta de usar preto, né, na aquarela. Eu não ligo, eu gosto, mas para coisas específicas, como por exemplo nesse caso aí, fazer a semente. Inclusive eu não falei que eu ia usar o preto lá no começo, né, mas eu tô usando o preto aí porque eu sou meio lesadinha. E eu fiz aí as sementes e voltei com o vermelho, porque tinha partes que eu ainda achava que estava faltando um pouco de escurecer, inclusive em volta das sementes, para poder dar mais realce ali pra semente, para não dizer que isso aqui tá jogado aqui. As coisas precisam ter profundidade, entendeu? Se não tiver profundidade, vai parecer que as coisas estão muito perto da gente. Então a gente precisa tomar cuidado pra gente não deixar o nosso desenho meio 2D. A gente quer que fique meio 3D. E o fundo eu vou pintar com esse lilás aí que eu vou fazer, né? Na verdade um roxo, eu vou fazer ficar lilás. E eu também vou colocar uma sombra embaixo aí da melancia, com esse mesmo tom, só que com um pouquinho de preto, porque eu queria escurecer um pouco para dar sentido ali de sombra. Eu poderia ter feito só com pouca água? Poderia, mas nesse caso eu preferi misturar um pouco de preto para poder ficar um pouco mais escuro, tá vendo? Eu uso o preto, não sempre, mas eu uso o preto para essas coisas específicas, né? E aí vocês tomem cuidado vocês não podem pintar a parte com água que vocês vão pintar agora perto de outra parte que ainda tá molhada, porque senão vai misturar, igual aconteceu aí na parte de baixo, aí na casca da melancia. Aí eu vim aí com a guache, né, é uma guache branca, só pra poder dar os realços. Vocês não precisam fazer isso, eu gosto, porque eu acho que tava faltando ali um pouco de brilho ali, inclusive na semente que tem, em outras partes. Vocês não precisam usar somente uma mídia, né, vocês não precisam usar somente um produto, uma coisa. Não precisa usar só aquarela. Você pode usar aquarela com giz de pastel, você pode usar aquarela com lápis de cor, você pode usar aquarela como por exemplo aí com guache. Inclusive a guache é uma tinta como a aquarela que você consegue colocar água nela. Ela é uma tinta à base de água, então você consegue usar ela bem diluída e ela bem forte. Nesse caso aí eu tô usando bem forte porque eu queria que ficasse bem marcado aí as partes brancas da melancia.
Vocês podem perceber que eu não calo a boca, né? Falo demais, meu Deus. Aí eu fiz umas linhas, botei um pouco em volta, só pra realmente dar um realce aí, pra poder aparecer mesmo as partes mais claras da melancia. A parte mais satisfatória, só quem desenha e bota essa fita aí sabe como é que é satisfatório fazer isso. E toma cuidado pra não acontecer igual a minha aí, ó, porque eu rasguei um pedaço da folha ali. Enfim, ficou assim a minha melancia e eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, com essa belezura de melancia. Inclusive em outros vídeos eu vou mostrar vocês como pintar outras frutas, porque eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!